pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia e dos canais Paulo Andrade Castro e Mídia Brasil. Pessoal, olha o que temos em tela aí, ó. Gilmar Mendes afirma que pergunta de repórter da Folha é molecagem. Na verdade, ele falou muito mais e foi muito duro com o editor da Folha de São Paulo, certo? Gente, ó, esse tipo de reportagem, esse tipo de pressão no juízes do STF, elas estão se tornando rotineiras, porque eles querem, a grande mídia quer porque quer, que os caras permitam a prisão do ex-presidente Lula no dia 4, tá certo? Por tudo que nós temos vivido nos últimos dias no país, seria uma ação mais do que temerosa, gente, mais do que temerosa. Prender o ex-presidente Lula nesse momento seria quase como acender um pavio de uma bomba, tá certo? Por isso, nós temos que fazer de tudo dentro da legalidade para tentar ajudar nossos juízes do STF a tomar a decisão correta e não permitirem uma grande injustiça com um cidadão duas vezes presidente desse país. Ok? Antes de irmos diretamente ao vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que compartilhem esse vídeo e, se não for inscrito, se inscrevam nos nossos canais Paulo Andrade Castro e Mídia Brasil. Desta forma, você estará nos fortalecendo para a nossa briga em defesa do nosso país, de nossa democracia e do ex-presidente Lula. Ok? Vamos ao vídeo? Vamos ler o que verdadeiramente falou o ministro Gilmar Mendes ao repórter da Folha? O ministro Gilmar Mendes do STF, Superior Tribunal Federal, chamou de molecagem pergunta da Folha sobre os custos com passagem aérea de viagem sua a Lisboa. O jornal questionou o ministro se voltaria para o julgamento do habeas corpus de Lula em 4 de abril e se o voo para Portugal tinha sido pago pelo STF. Olha que pergunta, são ou não são sacanas? A presença dele tornou-se incerta em razão de um seminário que será organizado em Lisboa pelo instituto do qual ele é sócio, o IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público. Resposta do Gilmar Mendes: devolva essa pergunta ao seu editor. Mande ele enfiar isso na bunda. Isso é molecagem. Esse tipo de pergunta é desrespeito. É desrespeito, disse o ministro por telefone de Lisboa ao repórter. Eu falei a vocês que ele falou muito mais. Certo? O ministro negou que o STF tenha pago pelos bilhetes e não informou. Vocês vivem de patrocínio. Agora falando o Gilmar pro cara da Folha, né? Vocês vivem de patrocínio. Se vocês quiserem, montem a Folha, façam um dia a Folha rodar sem patrocínio. Eu tive lá esses dias, ou seja, na própria Folha, patrocínio Santa Cruz escondido. Ele falou que foi escondido. Ele falou que a Folha usou um patrocínio da Santa Cruz escondido para levá-lo lá, tá certo? Quem pagou meu hotel, quem pagou minha passagem foi a Souza Cruz, disse. Aí o jornal se explica. Ele se referiu ao segundo encontro Folha de Jornalismo realizado em fevereiro em São Paulo, em que foi um dos convidados. O evento teve patrocínio da Souza Cruz, como constava do material de divulgação e de amplo painel atrás dos convidados. Ou seja, ele falou que foi escondido, o repórter deu o troco, tá certo? Mas, gente, ó, pra gente, essa discussão com o Gilmar e os repórteres, ó, não interessa nada, tá certo? Pra gente, o que verdadeiramente interessa é se o Gilmar vai estar presente no Brasil para o julgamento ou se não vai estar. Esse é o nosso único risco? Não, pessoal. Nós temos mais um risco em relação a este julgamento e eu já vou explicar para vocês. Gente, ó, o que é que está acontecendo hoje no STF? A presidenta, a ministra Carmen Lúcia, em conluio com o ministro relator Edson Fachin, que não engana ninguém com essa história de que está sendo ameaçado. Vejam vocês, o cara vem me dizer que está sendo ameaçado agora, depois que o Pleno do Supremo aceitou julgar o mérito do habeas corpus. Pergunta, não seria muito mais possível ameaças ao mesmo antes da primeira votação? Por que só agora, depois da primeira?
quando o neguinho já sabe como ele vai votar, pelo menos o pessoal que defende o ex-presidente Lula. E outro detalhe, faz uma denúncia dessa, não apresenta provas, pede reforço e não aceita, não permite que seja feita uma investigação. Lembrem-se, aconteceu a mesma coisa no TRF4, aquele mafioso do presidente do mesmo, certo? Inventou que os ministros estavam sendo ameaçados. Depois do julgamento, não apareceram com nada, não provaram nada, muito ao contrário, foram desmentidos. Agora me vem o Fachin com o mesmo enredo. Eu não acredito e você também não acredita. E possa até que esteja acontecendo ameaça dos fascistas para forçarem o mesmo vir a público denunciar, para todo mundo achar que isso é coisa de quem defende o bem do Brasil, de quem defende um ex-presidente comprovadamente inocente. Então, ministro Fachin, você não vai conseguir enganar. Você não vai conseguir enganar. E o certo seria a Polícia Federal, independentemente da vontade dele ou não, já que ele denunciou, entrar no caso e investigar, para a gente saber o que tem por trás dessa falácia. Tá bom? Então, um conluio entre a presidente do STF e o ministro relator fizeram de tudo, gente, para enganar o povo brasileiro e para colocar a ministra Rosa Weber em maus lençóis. E eu já explico por quê. Pessoal, esse habeas corpus do ex-presidente Lula só está sendo julgado nesse momento porque a ministra do STF não colocou, não pautou duas ADC de relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, liberadas para julgamento já em dezembro do ano passado. E vocês sabem do que tratam essas duas ADC? Ação declaratória de constitucionalidade, justamente da possibilidade ou não de prisão em segunda instância. Nossa Constituição é clara que não pode haver prisão após segunda instância. Então os juízes têm que julgar se é constitucional ou se não é. E a presidente do STF, juntamente com o relator desse caso Lula, sabem que hoje já há a maioria no STF para votar contrário à prisão após segunda instância. Resumindo, se ela trouxesse essas duas ADC para serem julgadas, a prisão em segunda instância seria proibida por ferir nossa Constituição e o habeas corpus do Lula sequer precisaria ser julgado. Sabendo disso, o que ela fez? Deixou sem pautar essas duas ações e trouxe ao plenário o HC do ex-presidente Lula. Aí você vai me perguntar, mas Paulo, qual o objetivo dela e do relator do caso? Muito simples, gente. Tem juízes que eles, por convicção, votam de acordo com o que está valendo no momento do STF. E no momento no STF está valendo a prisão após segunda instância. Mesmo isso, e desrespeitando nossa Constituição, foi o que ficou decidido em 2016. De lá para cá, mesmo a ministra Rosa Weber, sendo contrária à prisão em segunda instância, ela começou a votar em habeas corpus favorável, justamente para seguir o que diz o Supremo à época. No primeiro julgamento, ela percebeu essa armação contra ela, bateu no peito e disse, para cima de mim não, e votou de acordo com as suas convicções. E qual é o meu medo? Que agora, como ela vai julgar o mérito, ela possa querer votar de acordo com o que está valendo no Supremo na atualidade, mesmo ela sabendo que já existe maioria para mudar essa regra. Mais uma vez, eu espero que Deus a ilumine para ela entender que o que foi feito de maneira canalha para colocá-la contra a parede e ela aceitar uma possível prisão do ex-presidente Lula. Então, esses são os nossos grandes riscos. O Gilmar não aparecer e a ministra Rosa Weber votar de acordo com o entendimento atual do STF, mesmo sabendo que esse entendimento já vai ser revertido. Certo?
Vocês entenderam direitinho quais os riscos que nós estamos correndo? É por isso, pessoal, que eu estou vindo pouco fazer vídeo, que eu estou aqui nesse outro computador, tem um outro computador aqui, escrevendo um amigo escúria, um amigo da corte, para sanar. Lembro que eu falei a vocês que o habeas corpus continha uma deficiência. Eu estou tentando, através desse amigo da corte, colocar no mesmo todo o passado tenebroso desse grupo, procuradores Moro e TRF4. Com isso, a gente entra no STF, isso não tem qualquer influência sobre a defesa do ex-presidente Lula, é só você trazer à luz algo que foi deixado de lado e que os advogados de defesa até o momento não colocaram. Então a gente vai tentar estar com isso pronto antes do dia 4 para dar entrada no STF, para dessa maneira ficar registrado com o ministro relator Fachin, que pode deferir ou indeferir, mas deferindo ou indeferindo, vai ficar registrado que a gente o alertou para a grande quantidade de crimes cometidos por essa turma de Curitiba nos últimos 14 anos, e que mais uma vez eles estão cometendo crime e estão tentando mandar para a prisão uma pessoa inocente. E isso vai ficar registrado. O ministro Fachin não vai ter como negar que foi avisado. De como age essa turma. Porque um documento desse, junto aos ministros, pode até possibilitar um dos ministros que são contrários à prisão após segunda instância pedir vistas do processo para analisar melhor esse amigo da corte. E aí a gente garante a liberdade do ex-presidente Lula. Isso não vai influenciar em nada que a defesa já fez. Até agora ela foi gigante, mas verdadeiramente eu acho que a gente não pode deixar de trazer para os ministros da Suprema Corte o passado sombrio do juiz Sérgio Moro, dos procuradores de Curitiba e do TRF4. Beleza, gente? Então me despeço de vocês neste momento. Vou continuar escrevendo aqui. Passem esse vídeo adiante. Quem não for inscrito nos canais, nos dê essa força, tá bom? E a gente se vê logo, logo. Falou? Abração, gente. Falou, tchau.